Olá, tudo bem? Bem-vindo à primeira parte do nosso estudo da seleção de empresas do mês de fevereiro. Primeira parte que estamos antecipando e divulgando ainda em janeiro de 2024. Por que estamos fazendo isso? Porque o início do ano ele é um momento muito propício para nós refletirmos sobre o que passou e sobre as perspectivas do que está por vir. Então, nós precisamos ter o máximo de informações possível para construir as nossas estratégias. Aqui, nesse estudo, eu procuro compartilhar com vocês a minha dinâmica, o que eu faço, as coisas que eu observo, o que chama a minha atenção. Divulgo isso para vocês, para que, de alguma maneira, vocês possam ter uma referência, ter uma ideia do que eu julgo, com os meus 17 anos de experiência de Bolsa de Valores, importante. E você, se tiver mais tempo do que eu de Bolsa, reflita. Nós sempre estamos aprendendo uns com os outros. Se você tem menos tempo de Bolsa, também reflita, porque você pode estar aprendendo algo novo de alguém que tem mais tempo de voo do que você. Então, essa é a ideia dessa primeira parte do nosso estudo mensal de fevereiro. Teremos um segundo vídeo de continuação, mas esse estamos já divulgando em janeiro, e o outro será divulgado oportunamente no decorrer de fevereiro, né? Mas eu separei aqui algumas notícias que eu julguei interessante para a gente iniciar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa com relação a investimentos em 2024. Vejam vocês, vamos começar por aqui. Vamos começar pela notícia da Bloomberg. O que foi que a Bloomberg andou divulgando? A demanda crescente do investidor, e aí ele está falando do investidor estrangeiro, porque a Bloomberg é um canal de notícias dos Estados Unidos, a demanda crescente do investidor por ativos no Brasil e no México. A declaração foi dada pela BlackRock. BlackRock é a maior casa de investimentos do mundo. Eles têm sob a gestão deles ativos da ordem aí de 9 trilhões de dólares, né? Então, a BlackRock deu essa declaração. A demanda crescente de investidores por ativos de Brasil e México. Vamos ver o que é que temos aqui nessa matéria da Bloomberg. Brasil e México estão diante de oportunidade rara, vamos grifar aqui, né? Oportunidade rara de atração de capital estrangeiro. Brasil e México estão diante de oportunidade rara de atração de capital estrangeiro, com demanda de investidores por ativos em áreas como infraestrutura, transição energética e sustentabilidade. Infraestrutura, transição energética e sustentabilidade, que ajudam a proteger portfólios contra a inflação e atendem a critérios de alocação em temas ESG. Foi o que apontou a BlackRock, maior gestora do mundo, com mais de 9 trilhões de dólares em ativos. Não é pouca coisa não, né? 9 trilhões de dólares em ativos, vamos arredondar a R$5 o dólar, a gente está falando em 45 trilhões de reais. 45 não é bi não, trilhões de reais. A América Latina tem uma oportunidade fantástica para capitalizar em cima disso. Acredito que haverá mais investimentos, não apenas dos Estados Unidos, mas de empresas chinesas que querem apostar na América Latina. Muitos benefícios, recursos naturais, geografia, a própria proximidade com os Estados Unidos e também com o Canadá, disseram os
profissionais da BlackRock em entrevista à Bloomberg. O executivo espanhol, que assumiu o comando para a região da América Latina, Aitor Jauregui, ele que já liderou a gestão de fundos globais para Espanha, Portugal e Andorra, ele disse o seguinte: recebemos uma demanda crescente de interesse por parte de clientes para investir em países em desenvolvimento, países que estarão na vanguarda da infraestrutura climática, essencialmente em tecnologias climáticas que vão acelerar a transição, disse Jauregui. Como exemplo de demanda, a BlackRock anunciou há poucas semanas o seu primeiro investimento em uma empresa na América Latina por meio da Climate Finance Partnership, uma parceria da gestora com os governos da Alemanha, Japão e França para projetos sustentáveis em países emergentes. O investimento de valor ainda não revelado se deu na empresa brasileira Brasol, que atua com a geração de energia solar para clientes empresariais. Foi o primeiro investimento de um dos nossos fundos estrangeiros, com capital e tecnologia também estrangeiros, que estão tornando o Brasil e a América Latina mais sustentáveis. Vemos uma grande demanda de investidores globais para esse tipo de projeto, disse Karina Saad, Country Manager da BlackRock para o Brasil. Vamos ver os principais pontos desta recente entrevista. Vamos ver os principais pontos. A Bloomberg perguntou quais as oportunidades que a BlackRock identifica para a América Latina, em quais mercados. O Aitor Jauregui disse: eu pensaria nessa estratégia em 3 pilares ou verticais diferentes. Um, iniciativas comerciais orientadas para negócios, outro mais relacionado ao talento e a como apoiamos nossa equipe e provemos esse crescimento. E o terceiro é o ecossistema, a promoção de diferentes iniciativas para nos tornarmos ainda mais relevantes nas comunidades em que atuamos. Quando se trata de iniciativas relacionadas aos negócios, eu acredito que a região tem muitas oportunidades para promover investimentos em infraestrutura, projetos na área climática e novas tecnologias que vão acelerar a transição para uma economia de baixo carbono. Na região, houve muitos países altamente dependentes de hidrocarbonetos, mas vejo pontos positivos devido aos recursos naturais e à forma como a região está preservada. Quais as oportunidades, então, do ponto de vista de negócios? Jauregui disse: estamos presentes em diferentes países e temos operações significativas, por exemplo, no México. Temos 225 pessoas trabalhando lá, cobrindo tanto a área de gestão de patrimônio quanto de negócios institucionais. Algo interessante está acontecendo no país, as contribuições no sistema de pensões estão aumentando, ao contrário do que acontece talvez no resto da região, não necessariamente aqui. No México, o sistema de previdência privada vai dobrar de tamanho devido a essas contribuições, que vão passar de 6,5% para 15%. Há muita coisa acontecendo nesse espaço institucional. Quando se trata de ecossistema de gestão de patrimônio, e acredito que isso é comum em toda a região, vemos muita demanda por modelos de portfólios e fee-based advisory. Temos muitas conversas sobre o papel de uma visão de portfólio como um todo, olhando para os portfólios de maneira holística, não apenas com produtos, mas também com assessoria para alocação de ativos, construção de portfólio, consultoria, análise, tecnologia de gestão de riscos. Isso está moldando e remodelando o ecossistema de gestão de patrimônio na região. Quais as principais estratégias para a América Latina? Como elas se diferenciam daquelas para a Europa? Olha, uma área diferente que definitivamente se destacou nos últimos anos foram os ativos alternativos em mercados privados. Isso mudou um pouco. Se você olhar para as subcategorias dentro do negócio de alternativos, o private equity dominava há alguns anos. Agora, com as taxas de inflação como estão, vemos mais demanda por crédito privado e infra. Eles também são proteções contra a inflação, ajudam a proteger efetivamente os portfólios. Isso é uma questão global. Quando eu penso em América Latina, de modo particular, acredito que haverá uma enorme demanda por infraestrutura. O governo brasileiro tem falado sobre isso. O mesmo está acontecendo no México. Com as restrições que aumentaram na cadeia de suprimentos, haverá muito mais a ser construído no México em particular, mas também na região como um todo. E a infra climática, em todos os lugares a que vamos, os clientes entendem
que o risco climático é um risco de investimento, mas também uma oportunidade. Nos perguntam como capitalizar isso e como obter acesso a estratégias de descarbonização. A Karina Saad disse: acabamos de fazer o nosso primeiro investimento na América Latina, foi no Brasil, uma empresa chamada Brasol, de energia solar. Foi o primeiro investimento de um dos nossos fundos estrangeiros com capital e tecnologia de fora que estão tornando o Brasil ou a América Latina mais sustentáveis. Temos uma grande demanda de investidores estrangeiros para esse tipo de projeto. Isso significa, perguntou o repórter, que a BlackRock tem analisado outras empresas que podem receber investimentos? Saad disse: sim, temos diferentes tipos de investidores em toda a BlackRock, que buscam diferentes estratégias e objetivos. Analisamos muitos diferentes ativos, de acordo com diferentes conjuntos de critérios. Não temos uma visão única, oferecemos muita autonomia aos nossos investidores e isso realmente nos permite buscar diferentes tipos de oportunidades. Observamos que há muito capital, pelo menos fora do Brasil, que busca esse tipo de oportunidade de investimento. O Jauregui completou: o investimento ao qual a Karina se referiu na Brasol faz parte de um portfólio que é chamado de Climate Finance Partnership. Trata-se de uma iniciativa conjunto público-privada liderada pelos governos da Alemanha, do Japão e da França. Recebemos uma demanda crescente de interesse por parte dos clientes para investir em países em desenvolvimento, países que estarão na vanguarda da infraestrutura climática, essencialmente, e em tecnologias climáticas que vão acelerar a transição energética. Portanto, investimos na Tailândia, no Quênia, nas Filipinas e agora no Brasil. Estamos construindo esse portfólio. São investimentos, então, relacionados a megatendências? Sim, acreditamos que a América Latina tem um enorme potencial, assim como a Índia, que realmente recebe muita atenção em todo o mundo, alguns países no Sudeste Asiático também, e acho que a América Latina tem uma oportunidade fantástica para capitalizar em cima disso. Acredito que haverá mais investimentos, não apenas dos Estados Unidos, mas de empresas chinesas que querem apostar na América Latina. Há muitos benefícios: recursos naturais, geografia, proximidade com o Canadá, com os Estados Unidos, e demografia, disse Saad. Muitos países desenvolvidos enfrentam taxas negativas de crescimento da população. Muitas pessoas olham para a América Latina e dizem: bem, estou pensando em mercados emergentes. Tirando China, a América Latina realmente parece interessante, é uma perspectiva relativa. A Índia também é um mercado muito promissor, mas, na verdade, é bastante cara do ponto de vista de valuation. Isso é muito importante vocês entenderem. A Índia é uma oportunidade entre os emergentes, mas ela é cara do ponto de vista de valuation. Em termos de valuation, México e Brasil estão numa posição muito mais favorável e tem muito mais tendências semelhantes do ponto de vista de fundamentos. Vemos muito mais investidores olhando México e Brasil em uma base relativa dentro de um portfólio de investimentos em mercados emergentes. E aí o repórter perguntou: ventos contrários do cenário externo, com taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, não podem afetar esse fluxo de investimento? Sim, acredito que o Federal Reserve vai impactar tudo. E definitivamente, à medida que o Federal Reserve mantém taxa de juros altas, o que acreditamos que vai acontecer por um período mais longo, isso vai impactar políticas monetárias resilientes e também moedas resilientes. Acho que investidores estrangeiros, falando de forma mais ampla, precisam de mais visibilidade sobre o que o Federal Reserve vai fazer para poder aumentar significativamente a alocação em mercados emergentes. Uma vez que essa visibilidade for alcançada, acredito que Brasil e México serão beneficiados diretamente. Mas acho que estamos em um momento em que eles precisam entender o contexto. Então, veja, daqui nós trazemos já outros assuntos, né, essa questão do Federal Reserve, nós vamos abordar também nesse estudo, mas vamos esquecer o Federal Reserve e mostrar essa dinâmica. Quando nós pensamos em países emergentes, nós pensamos em China, pensamos em Rússia, pensamos em Índia, pensamos em países da América Latina, como México, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. Neste cenário global, Rússia está fora do mercado de investimentos internacional por conta do conflito com a Ucrânia. China, há um momento atual onde os investidores não estão tão interessados em China assim. E falaremos mais sobre isso nos próximos estudos. Então, quais são os países que despertam atenção? Índia, México e Brasil. Porque quando a gente olha para a América do Sul, países que outrora foram países atrativos do ponto de vista
dos investidores já não são mais. É o caso do Peru, Colômbia, do Chile, da Argentina. Então, você tem Índia, México e Brasil, 3 oportunidades de investimentos a ser consideradas. Mas, quando você olha para a Índia, você vê que o valuation das empresas em bolsa de valores já está caro. Então, restam México e Brasil. E entre um e outro, o Brasil é a bola da vez. Então, se o Brasil fizer o seu dever de casa, terá um 2024, um 2025, um 2026, muitos, do ponto de vista de anos, teremos muitos anos positivos, né? Teremos anos positivos de 24, 25 a 26, se não fizermos nada de errado. A priori, nos parece que o governo, com o Congresso de centro-direita, está posicionado para não cometer erros, porque eventuais erros cometidos no afã de uma filosofia de esquerda são rapidamente corrigidos por um Congresso de centro-direita. Então, isso nos parece muito positivo, isso nos parece muito favorável, né? Isso nos parece muito favorável. Bom, espero que vocês tenham entendido essa dinâmica aí que nós apresentamos, mas vamos explorar mais coisas, O Bank of America, que é um banco de investimentos americanos, ele fez uma projeção de que, diante da queda de juros, o Ibovespa pode chegar ao final de 2024 a 145 mil pontos. Projeção do Bank of America, dos grandes bancos dos Estados Unidos. Ele está vendo a probabilidade do Ibovespa encerrar 2024 a 145 mil pontos. 145 mil pontos. Olha, muito legal, né? Muito legal essa projeção do Bank of America. E aí eles abrem uma consideração específica com relação ao varejo. David Becker, chefe de economia do Bank of America para o Brasil, acabou agora recentemente apresentando suas estimativas com o país para 2024. Né? Na visão do Bank of America, o principal índice de ações da B3 tem grandes chances de emplacar uma sucessão de novos recordes no decorrer dos próximos meses. Em meio à queda de juros e à percepção de melhora nos indicadores macroeconômicos brasileiros, o bancão norte-americano prevê que o Ibovespa sairá desta faixa de 130 mil pontos para chegar ao fim de 2024 na faixa de 145 mil pontos. A afirmação foi de David Becker, chefe de economia do Bank of America para o Brasil. Caso a projeção do Bank of America se confirme, o Ibovespa fecha 2024 com uma valorização de 11% em relação aos fechamentos na semana aí de dezembro, né? A aposta do Bank of America é no varejo. Eles entendem que commodities e bancos acabam de acrescentar uma classe de ações que tem aí perspectivas de crescimento para 2024, e além de commodities e bancos, eles acrescentam setores que foram e sofreram nos últimos anos, que é o caso aí do varejo, né? É o caso do varejo. Então, eles admitem que, embora ainda possa parecer ser uma aposta arriscada, mas pode gerar lucros por ir na contramão da percepção geral do mercado. A vida é sempre mais difícil, com juros e alta, disse Becker, né? E deixa eu ver o que mais a gente poderia destacar. Os números dessas empresas já estiveram piores e suas ações mais caras, afirmou. Hoje o setor como um todo estaria barato e com métricas melhores do que em um passado recente. O Bank of America prevê um aumento de participação do consumo no PIB brasileiro nesse ano de 2024. Ele não revelou quais as empresas do setor do varejo está apostando, mas um relatório recente contém a resposta.
e ela passa longe de empresas como Americana, Casas Bahia e Magazine Luiza, que viveram um ano difícil. Analistas do Bank of America recomendaram compras recentemente em Mercado Livre, Vivara e Smart Fit. O trio tem se destacado por indicações recentes por outras instituições financeiras. Além de ter o Ibovespa a 145 mil pontos, no final do ano que vem, Becker apresentou projeções macroeconômicas para 23, 24 e 25. O banco estima que o PIB vai fechar este ano de 23, que passou com expansão de 3%, projeta para 2024 2,2% de crescimento de PIB e 2,5% em 2025. Clóvis, você acha que como vai se comportar o PIB? Eu entendo que o PIB vai consolidar o fechamento de 23 em 3%, e para 2024 eu sou mais otimista que o Bank of America e considero mais 3% de crescimento e não 2,2% como eles. Becker admitiu que os economistas em geral têm subestimado o PIB brasileiro há anos. São 4 anos, gente. São 4 anos de equívocos. Né? São 4 anos de equívocos dos economistas brasileiros. Eles utilizam métodos estatísticos de probabilidades, vamos dizer assim, eles usam dados celebrados em laboratório e esquecem de ver as mudanças que o mundo viveu nos últimos anos, mudanças estruturais, mudanças comportamentais. Eles ficam dentro de suas salas, no carpete, tomando um cafezinho no Nespresso, e aí não percebem essas mudanças. Com isso, não viram o que aconteceu. Por isso, eu continuo dizendo que para 2024 eu não consigo ver o crescimento do PIB em 2,2%, trabalho com 3% novamente. Ele disse também que o presidente Lula está entregando mais do que se esperava inicialmente. Isso, de novo, eu sempre tive uma visão diferente. Os economistas acharam que o Lula ia fazer algo ruim da economia brasileira e eu nunca acreditei nisso. Basta olhar o período Lula, né? Lula 1 e Lula 2, que a gente vai ver que o trabalho entregue foi positivo. O Lula 2 já nem tanto, mas o Lula 1 foi excepcional, né? Então, eu tinha essa ideia de que ele não faria um repeteco dos governos Dilma, né? Esse sim, uma tragédia para o Brasil. O principal desafio visto pelo executivo do Bank of America para a economia brasileira refere-se à busca pelo cumprimento da meta fiscal e o andamento de outra parte da reforma tributária, que se refere à renda. É importante entender isso, né, que nós aprovamos uma reforma tributária parcial, ela focada no consumo, temos ainda uma reforma tributária complementar que é focada na renda. Mas eu acredito que antes de a voto a reforma sobre a renda, a reforma tributária, nós vamos ter a reforma administrativa. Pelo menos isso foi o que deixou transparecer de forma muito nítida e clara o presidente Arthur Lira. A grande bênção do Brasil em 2023 foi ter o Arthur Lira presidindo a Câmara de Deputados, né? Então é isso. Fora isso, o David Becker diz que 2024 deve ser uma janela muito boa para IPOs, para novas aberturas de capital de empresas, né? Comparando o Brasil com o México, eles dizem que o Brasil está melhor posicionado, né? Que o Brasil está melhor posicionado. Então, está aí o olhar do Bank of America com relação ao Brasil. Temos que olhar esses olhares, né? Temos que olhar esses olhares, é o que eu penso. Nós não podemos deixar de considerar essas análises. Temos que ouvi-los, temos que entender o que eles estão falando, temos que absorver o que eles colocam e analisar para ver se aquilo faz sentido ou não. Para ver se aquilo faz sentido ou não. Por falar em fazer sentido ou não, vamos a mais projeções. Vamos a mais projeções. JP Morgan, dessa vez, de novo, um grande banco americano. Falamos do Bank of America, vamos para o JP Morgan,
que é o maior banco dos Estados Unidos, eles estão vendo o Ibovespa a 142 mil pontos em 2024. Estão vendo o Ibovespa a 142 mil pontos. E fizeram, inclusive, uma lista de ações preferidas e outras para se afastar. O Brasil segue Overwrite, dentro da América Latina. As top picks são Allos, Localiza, Prio, Redditor e Vale. Temos aqui duas da seleção de empresas, né? Prio e Vale, duas empresas da seleção de empresas, entre as top 5, entre as principais sugestões do JP Morgan. Estamos bem posicionados, na verdade. O maior banco de investimento dos Estados Unidos elegeu 5 empresas, das quais 2 estão na nossa seleção de empresas, Vale e Prio. Enquanto isso, eles também disseram que não gostam e querem ficar longe de Gol, de IRB e de Odontoprev. Disseram que querem ficar longe. Em relatório de perspectivas sobre a América Latina, a equipe do JP Morgan destacou o estar positivo em ações do Brasil, com posições acima da média para o país. Amy Chile e a sua equipe, que assinam o relatório, tem posição override também no Chile e posição em linha para México, e posições para baixo aí para Peru e Colômbia. Para o Ibovespa, eles têm um cenário base de 142 mil pontos para o Ibovespa, mas eles têm também uma projeção mais otimista, vejam vocês, de bolsa a 153 mil pontos. Então, o JP Morgan possui um cenário mais otimista para a bolsa brasileira de 153 mil pontos. Tome nota dessas projeções, né? Falamos da projeção do Bank of America, trazemos agora a projeção do JP Morgan. Então, o JP Morgan tem um cenário base de 142 mil pontos, mas tem um cenário também otimista, com projeção de 153 mil pontos. Ok? Na visão de Amy Chile e sua equipe, o índice está com múltiplos atrativos. O Brasil é negociado com desconto de cerca de 30% em relação aos mercados emergentes. É mais barato do que os principais mercados num contexto de recuperação de lucros. O JP Morgan prevê que as taxas de juros básicas caiam mais 225 pontos base em 2024, chegando a 9,5% no final do ano. Eu trabalho com 8%, não arredo o pé dos meus 8%. Os mercados brasileiros tendem a ter um bom desempenho durante o ciclo de flexibilização, avalia o banco. Já sobre a política, ressaltam que, embora haja ruídos por conta do orçamento, o ministro Fernando Haddad seguirá adiante sua agenda de ajuste, que tem sido importante do ponto de vista institucional. A visão é positiva sobre ações brasileiras, baseadas em 3 pontos. 1. As taxas mais baixas. O Brasil geralmente não apresenta desempenho inferior durante o ciclo de flexibilização monetária, ou seja, durante o período de queda de Selic. Valuation barato. O Brasil negocia cerca de 8,5 vezes o preço sobre o lucro esperado para 12 meses. Um desvio padrão abaixo da média histórica em relação ao PL. Este valor é inferior ao que todos os principais mercados emergentes, com exceção de Turquia, Colômbia e Hungria. Também é 30% mais barato que os mercados emergentes como um todo. Todos os setores no Brasil, com exceção de TI, Telecom e Utilities, estão sendo negociados mais baratos que suas médias históricas. Então, temos aí preços descontados. E redução dos riscos políticos. Existe uma compreensão de que não deve haver mais mudanças no quadro macropolítica, pelo menos no futuro próximo. Então, isso também corrobora para uma ideia de que a gente tem um mercado com possibilidade de se desenvolver positivamente em 2024 e eu alongaria para também 2025. As ações mais preferidas do JP Morgan são Allos, Localiza, Prio, Redditor e Vale, né? E as menos preferidas, Gol, IRB e Odontoprev, como já falamos, né? Então, está aí a análise do Bank of America, não, do JP Morgan, já falamos anteriormente do Bank of America, e a previsão aí mais otimista do JP Morgan
de bolsa a 153 mil pontos, na mais conservadora, 142 mil pontos, na mais otimista, 153 mil pontos. Tome nota, porque eu acho que isso é uma referência importante que nós temos para refletir sobre este novo ano de 2024, ok? Essa é uma referência importante para este novo ano de 2024. Pois bem, nós temos visto a Bolsa subindo, a Bolsa fazendo novas máximas históricas do ponto de vista absoluto, né? Do ponto de vista absoluto, estamos vendo ela fazer novas máximas históricas. Até onde pode ir essa alta da Bolsa de Valores? Muita gente me pergunta sobre isso, né? O que está se falando a respeito disso que nós devemos considerar? O que está sendo dito sobre isso que nós devemos considerar? Vamos lá. Essa matéria foi do broadcast do Estadão. Até onde o Ibovespa vai chegar após o recorde? Vamos ver algumas projeções para 2024. Vamos compartilhar isso com vocês. O Ibovespa estabeleceu recentemente novos recordes, passou a trabalhar aí acima dos 131 mil pontos, impulsionado por uma série de fatores internos e externos. O índice engatou uma sequência de altas desde novembro de 2023, né? E tudo isso tem sido muito positivo. Estamos trabalhando com a possibilidade de um fim do ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos e de início de queda de juros na maior da economia do mundo, né? Uma continuidade também da redução da Selic no Brasil, uma discussão fiscal, desaceleração de economia de China. Alguns pontos são favoráveis, outros nem tanto, mas pelas análises dá para entender que nessa balança o otimismo tenderá a pesar mais neste novo ano. A Ativa Investimentos projetou o Ibovespa para 138 mil pontos. Ativa Investimentos projetou o Ibovespa para 138 mil pontos, certo? Destacou que, com o mercado cada vez mais convencido de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos chegou ao fim, o fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes deve continuar no curto e médio prazos, né? Dinheiro vindo para os emergentes por conta do fim da alta de juros nos Estados Unidos. O Banco do Brasil Investimentos lançou a projeção a 141 mil pontos. Ativa Investimentos 138, Banco do Brasil Investimentos 141 mil pontos ao fim deste ano de 24. Destacaram aí um ambiente global complexo ainda, mas uma dinâmica de crescimento menor e, por consequência, menos visibilidade em relação ao resultado das companhias de commodities. Ainda assim, esse contexto pode contribuir para a redução de juros, levando investidores globais a um maior apetite a risco. O Ibovespa reúne condições para oferecer um dos maiores retornos entre as classes de ativos nesse ano novo, não apenas pelo nível elevado de desconto frente às bolsas das economias centrais e de países emergentes, mas pelo impulso que o ambiente de política monetária do Brasil e no exterior podem proporcionar. Então, está aí a visão do Banco do Brasil. A XP Investimentos cravou 142 mil pontos. Então, está aí a XP um pouquinho acima do Banco do Brasil, cravou 142 mil pontos. Ela divulgou uma série de estudos no início de novembro, falando sobre o Ibovespa, e eles destacaram aí que as ações brasileiras ainda estão baratas, olhando os múltiplos de preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, valor da empresa sobre lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, e disse que os indicadores negociam abaixo das médias históricas de longo prazo. A Genial Investimentos foi lá também, nos 142 mil pontos, também destacando aí uma série de cenários positivos para o ano que se inicia. A Warren Investimentos fez projeção a 143 mil pontos para o final deste ano, e que em junho de 2025 a Bolsa poderia estar em 150 mil pontos, na metade do ano que vem, de 2025. O Itaú BBA lançou uma projeção de 145 mil pontos,
ele foi um dos primeiros a divulgar a sua projeção para 2024, cravou 145 mil pontos. A tese do banco se baseia em 4 pilares: um valuation atrativo de preço sobre lucro, o PL, abaixo da média histórica, potencial de crescimento do lucro por ação das empresas, ainda leve posicionamento da indústria de fundos em ações e a continuidade do ciclo de queda da Selic. Então, está aí. O banco também apresentou um cenário alternativo com projeções mais otimistas. E aí, neste cenário, eles apresentaram a possibilidade de um Ibovespa a 199 mil pontos. 199 mil pontos no final de 2024, no cenário mais otimista, quase 200 mil pontos. Já pensou? Já pensou? Diga aí. A Guide Investimentos fez projeção a 155 mil pontos para a Bolsa. O Santander apresentou 160 mil pontos para a Bolsa de Valores no final de 2024. Falaremos mais sobre esse número do Santander ainda nesse estudo. Então, está aí. Temos várias apostas, várias possibilidades, né? De 138 mil pontos, passando para 141 mil, 142 mil, 142.700, 143.300, 145, possíveis 199 mil pontos, 155 mil, 160. Então, estão aí diversas projeções para a Bolsa em 2024. O que vai acontecer? Só Deus sabe. Mas, Clóvis, por que você olha essas projeções? Porque eu gosto de tentar entender qual é a perspectiva dessas casas de análise, de bancos, de corretoras. Isso me ajuda a construir a minha perspectiva, que é baseada também nos estudos de terceiros. Então, cuidado. Tem gente que diz, eu não presto atenção em análise e projeção de banco, de corretora. Não preste, viu? Eu, com 17 anos, eu lhe digo isso, preste atenção. Tem gente competente lá dentro fazendo esses trabalhos. Então, dê atenção. Agora, construa a sua perspectiva, mas dê atenção, sim, aos que estão falando sobre esse tema. Isso é importante, viu? Não se julgue acima dos outros, né? Não se julgue acima das outras pessoas, de forma alguma, até humildade. Humildade é uma coisa importante, viu? Bom, vamos falar do número do Santander, dos 160 mil pontos. O Santander trouxe essa perspectiva de Bolsa Brasileira a 160 mil pontos. Eu gosto muito de olhar as análises do Santander, não porque eu sou correntista do Santander já de muito tempo, mas porque, talvez até por essa questão do fato de ser correntista, eu sempre acompanhei muito de perto os estudos e tive a oportunidade de conversar com pessoas do banco e gosto da forma com que eles olham para a realidade da Bolsa Brasileira. Vamos ver o que é que eles disseram, com relação a essa perspectiva, com relação a 2024 de Bolsa Brasileira. Especialistas, eles projetaram um cenário, na média, as estimativas apontam para um preço-alvo na Bolsa de Valores brasileira na casa de 140 mil pontos, mas o Santander está com uma visão mais otimista, talvez por isso combine comigo, e projeta aí um preço-alvo de 160 mil pontos, um target de 160 mil pontos. No relatório do banco, eles destacaram o início de ciclo de corte de taxa básica de juros, que de agosto para cá fez a Selic sair de 13,75 para 11,75, o índice subiu 15%, mas ainda vemos espaço para uma recuperação mais forte, com o Ibov atingindo 160 mil pontos até o fim deste ano. Por falar em Selic, a projeção do banco é que ela termine próximo de 9,5%. Não, eu sigo trabalhando com 8%. A estimativa não está muito distante do Boletim Focus, que prevê 9,25%. Eu acho conservador, acho pessimista a projeção do Boletim Focus. Eu trabalho com 8%, sou mais otimista.
Mas, além desse fator, os analistas ainda se baseiam nos seguintes pontos para manter o otimismo com o Ibov neste ano de 24. Aumento da probabilidade de um pouso suave na economia dos Estados Unidos. O Ibovespa negociado hoje a 8 vezes o preço sobre o lucro futuro, com um padrão abaixo da média de 15 anos. E isso tudo deve corroborar para que o ano novo seja um ano efetivamente melhor que os anteriores. O que poderia atrapalhar essa realização dos números traçados pelo Santander para 2024. Eles dizem que, embora as perspectivas sejam positivas, ainda há possíveis pedras no caminho que podem atrapalhar. Entre elas, eles destacaram aí a questão da economia dos Estados Unidos, tendo eventuais problemas lá, e, obviamente, também dificuldades internas. Sobre a economia americana, eles destacaram que existem pressões inflacionárias mais fortes, duradouras, que isso poderia fazer com que o Federal Reserve adotasse um aperto monetário mais rigoroso. Descarto completamente, né? Nós vamos iniciar o ciclo de corte de juros e a dúvida agora é quando, né? Eu, até o meados de 2023, trabalhava com o cenário de Federal Reserve começar os cortes em julho. Diante dos últimos acontecimentos, diante da evolução extremamente positiva da economia americana, os analistas lá começaram a considerar maio e junho. O Bill Ackman foi o primeiro a falar em março. Hoje, esse março, para o primeiro corte de juros, já é consenso para 46% dos especialistas em economia americana, né? E eu comecei, então, a revisitar a minha projeção. Eu já não trabalho mais com julho para o primeiro corte e trabalho com essa possibilidade de abril ou maio termos o primeiro corte. Abril ou maio, né? Mas se vier em março, excepcional, excelente. Mas eu trabalho com um pouquinho mais de conservadorismo, considerando abril ou maio como possibilidade do primeiro corte. De toda sorte, será um corte antes do que todo mundo imaginava. Será um corte antes do que todo mundo imaginava. E isso vai gerar pressão no Banco Central brasileiro para acelerar a queda de juros. A redução da taxa de juros antes do esperado nos Estados Unidos vai jogar pressão no Banco Central brasileiro para acelerar o corte de juros aqui também. Ok? Eles destacaram aí a questão do olhar com relação a matérias-primas, as commodities. Isso também poderia perturbar o país se houvesse uma deterioração, né, com relação a essa agenda de commodities, essa cotação das commodities por conta de uma desaceleração global. Mas também esse é um cenário que eu não trabalho, de desaceleração global. Eu acho que as economias estão melhorando e que, para o ano que vem, eu espero uma economia chinesa mais forte do que em 2023. Para 2024, trabalho com uma economia chinesa mais forte do que em 2023. Então, não trabalho com enfraquecimento da agenda de commodities de forma alguma. Então, mais um olhar, né? Mais um olhar. Teve uma outra matéria que eu vou aqui compartilhar com vocês, falando também sobre essa questão de projeções, mas é mais um reforço sobre o que a gente já falou do Bank of America e do próprio Santander. Daqui, Santander estima o Ibovespa a 160 mil pontos, Bank of America a 145 mil pontos. Veja as ações preferidas, né, pelos bancos. Desde que o Ibovespa aí subiu em função da melhoria das perspectivas do ano que se passou, o ciclo de flexibilização do Banco Central brasileiro continua, né? E a gente está aí agora na expectativa do início do ciclo de cortes dos Estados Unidos, e tudo isso corrobora para uma melhoria de bolsa, tanto nos Estados Unidos como nos países emergentes, em especial o Brasil,
que quando nós olhamos esse indicador, que é um dos indicadores que eu mais olho, que é o PL, nós vemos que o Brasil ainda está muito barato. Os estrategistas do Bank of America destacaram em recente relatório que estão otimistas com o Brasil, índice projetado para 145 mil pontos. Vemos melhoras nas tendências operacionais para a maioria dos setores nacionais e um cenário global favorável para o minério de ferro e o petróleo neste ano. Os valuations continuam atrativos, como foram durante o ano de 2023. Acreditamos que o risco de revisões de baixa de lucros para 2024 diminuiu em comparação com o ano que se foi. Então, está aí a visão do Bank of America, e eles destacaram, olhando uma questão aí setorial, aí já na parte do Santander, que, considerando o ambiente macroeconômico, com queda de juros, inflação controlada, melhoria das condições globais, tudo isso vai beneficiar empresas cíclicas domésticas. A equipe de especialistas tem uma visão positiva sobre bancos, sobre bens de consumo, utilities, construção civil, transportes e varejo. São as empresas, são os setores que eles estão observando, né? O Banco of America, por sua vez, destaca gostar dos bancos, das empresas de consumo de mais alta renda. E aí, na carteira, para este ano, as empresas destaques por eles foram Cury, Petrobras, Prio, Cosan, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, B3, BTG, Apvida, Romo, Vale, Alus, Eletrobras, Equatorial e Sabesp. Foram as ações que eles destacaram. Então, mais uma vez, uma dinâmica do que esperar para 2024. Uma dinâmica do que esperar para 2024. Temos muita coisa pela frente, mas os ventos são favoráveis. Os ventos são favoráveis, e isso é importante dizer, que esses ventos estão soprando a favor. Eu não vejo nenhum risco assim no horizonte, né? Salvo se aparecer aí o que a gente chama de cisne negro, aquele evento inesperado, né? Mas ele não aparecendo, os ventos são favoráveis. A XP, por sua vez, disse que está otimista com a Bolsa Brasileira, possui uma certa cautela com os Estados Unidos, Europa e demais emergentes. Ela destacou no seu estudo e onde detalhou aí as melhores classes de ativos para o ano que vem. O time da XP disse que o Brasil está barato quando se olha os principais múltiplos, com indicadores abaixo de suas médias históricas de longo prazo, e isso faz com que a gente verifique muitas possibilidades. Tem um gráfico do Ibovespa com relação a valuations, olha que coisa interessante esse gráfico que a XP divulgou, né? Veja que, com relação à média de 15 anos e a posição atual, quando você olha o PL projetado, né, nós estamos abaixo dessa média de 15 anos, né? Então, há muito chão para subir, há muito chão para nós caminharmos quando olhamos para a Bolsa, né? Então, isso nos faz acreditar que é hora de tomar um pouco mais de risco no cenário doméstico, ainda que seja com cautela, devido ao cenário internacional, disse o Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe da XP, apontou também o recuo da Selic, que vai ajudar a trazer fluxo para fundos de investimentos, como multimercados, fundos de ações. Entre os setores, eles destacaram uma vez mais a força do agronegócio, né? Devemos ter safras muito grandes, abundantes em 2024. Eles estão menos otimistas com as ações de mineração e siderurgia, no caso da equipe da XP, acham que vai ser um ano desafiador. Porém, quando eles falam de Vale, a visão é diferente. Eles acham que as ações da companhia poderiam ter uma alta no curto prazo se os preços do minério de ferro permanecerem em níveis elevados, o que é considerado
uma crença razoável devido às expectativas com relação aos estoques e os estímulos chineses, e aí eles entendem que Vale deve sim ser considerada como uma opção interessante, né? Então tá aí, a XP também comentando sobre seu modo de enxergar a economia e as oportunidades em 2024. Bom, nesse vídeo eu procurei trazer este tipo de conteúdo para vocês, com essas perspectivas do que esperar, do que podemos entender como possível para esse novo ano, o olhar de muitos bancos, casas de análise, projeções, para que você tenha essas referências e comece a pautar as suas. E no próximo estudo, que nós vamos divulgar ainda para fevereiro, nós vamos falar um pouco mais de cenário macroeconômico e vamos falar um pouco mais de carteira de ações de longo prazo, e deixaremos as de curto prazo para o mês seguinte, para março. Nós já falaremos sobre carteira de curto prazo, entendendo nós que temos que ter como um mantra comprar na baixa, comprar nas correções, vender na alta, sair nos topos históricos, nas máximas históricas, esperar a natural realização, que é um momento onde os que ganharam muito vão botar o dinheiro no bolso. Corrige, e aí a gente entra aproveitando a baixa. As ações de longo prazo nos permitem estar sempre comprando-as e vendendo-as, comprando-as na baixa, vendendo-as na alta, e aí de novo comprando-as na baixa, vendendo-as na alta, comprando de novo na baixa, e assim a gente vai carregando no longo prazo essas empresas. Então, esse é o nosso entendimento de como trabalhar o longo prazo. A gente deixa, então, o tempo e os juros compostos trabalharem a nosso favor, mas sem aquela ideia de comprar um ativo e esquecer, por exemplo, dentro de uma gaveta, como se ele não existisse. Não, isso está errado. Você tem que ter uma gestão mais ativa do seu portfólio. Espero que este conteúdo tenha sido útil para você. Se sim, me dê um feedback. Eu gostaria de ter esse retorno de vocês. E, uma vez mais, reforço aqui os meus mais profundos desejos de um ano novo, excepcional para vocês, com muitas alegrias, muita paz, muito amor, muito sucesso e muitos excepcionais investimentos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.